medicina alternativa, medicina funcional. Quando tu sente uma dor, tu procura um médico, não é? Mas cada vez mais espaço está ganhando essa chamada medicina funcional. Por quê? Porque ela entende que não basta cuidar do corpo. Corpo e mente devem andar juntos. E não é só o remédio que resolve. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Michele Luise, que é especialista em medicina funcional e regenerativa. Espero que vocês gostem, estou animadíssima para essa conversa. E assim vai começar mais um Te Contei. Comigo, com a Cíntia Requena e no patrocínio da Clínica Maíra Severo, Medicina e Beleza da Face e do Corpo. Senhora Michele Luise, obrigada pela presença. Para a gente começar a perguntas, conversas aqui hoje, explica para a gente o que é a medicina, até o conceito, eu preciso que tu explique, alternativa, funcional, integrativa, como é que é o certo, como é que a gente fala? Então, tudo bem? Tudo bom. Queria agradecer pelo convite. A medicina, ela não existe ainda uma definição, né? Ela ainda está em construção. Então, tecnicamente, às vezes as pessoas me perguntam qual que é a especialidade, né? E eu falo assim, tecnicamente eu não tenho uma especialidade aqui no Brasil reconhecida que faça parte da medicina. Então, eu sou uma clínica geral, eu sou formada em medicina tradicional. Mas toda essa nova medicina integrativa, regenerativa, funcional, ela está sendo construída e ela não tem um ponto reconhecido dentro, né, do que a gente entende ali, do que cabe naquele pacote chamado de ciência. Ela está sendo desenhada ainda o que é reconhecido, o que não é, o que né, se encaixa ou não. Mas e hoje... que então, assim, se a gente não tem uma definição ainda disso, né? Mas e na prática, ela é composta do quê? O que difere de uma medicina, digamos, mais convencional, conservadora? Então, eu acho que pra gente entender isso, a gente tem que entender, voltar um pouco na história e entender o que aconteceu com a medicina, né? E o que vem acontecendo nesses nossos últimos anos, né? Porque... Como era um médico, né? Quem era Hipócrates, né? Os médicos eram grandes sábios que cuidavam do indivíduo como um todo. Do indivíduo, da família, da questão emocional, da questão espiritual, da questão física, de tudo, né? E aproximadamente 100 anos atrás, a gente teve o que foi conhecido como a reforma da medicina. Então, dentro do ensino da medicina, existia acupuntura, existia homeopatia, existiam plantas, existia tudo junto. E existia a medicina mais técnica. E aí, mais ou menos 100 anos atrás, existiu uma reforma. Tudo que fosse mais holístico, mais pro lado emocional, espiritual, meio diferente, ele foi excluído. E aquilo não era mais medicina. E tudo que era mais técnico dentro da bioquímica, dentro da cirurgia, aquilo que era, né, o que a gente entende hoje, aquilo virou medicina. Então, só as cadeiras que envolviam isso seguiram adiante no ensino médico. E o médico... ele ficou voltado para manter a vida, para sobreviver, né? Esse foi o grande objetivo da medicina. Então, se a gente pensar em sobreviver, a gente precisa, né, muitas vezes de um remédio, de uma cirurgia, para preservar a nossa vida. Mas existe a saúde mesmo, o bem-estar, o viver, não só sobreviver. E isso acabou ficando de lado, isso não era mais da medicina e ficou meio perdido por aí, como terapias alternativas, como coisas não reconhecidas, enfim. E agora, há pouco tempo, começou esse resgate de integrar de novo o indivíduo. Ok, eu tenho um lado físico, eu tenho um lado bioquímico, mas e o resto? Por que as pessoas não estão com saúde de verdade? Porque o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde é um estado completo de bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Então, quem que se sente assim? Onde ficou a nossa saúde? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que houve essa reforma, houve uma grande mudança na nossa cultura nesses últimos 100 anos, com toda a revolução, com todas as guerras. E a gente mudou completamente a nossa forma de comer, a nossa forma de se movimentar, a nossa forma até de se relacionar, né? Porque eu vejo em estudos e tudo, e aí a gente volta para a ciência, então é uma confusão. Os estudos mostram que o grande, grande veneno da vida moderna, sabe qual é? A cabeça, o pensamento? A solidão. A solidão. É a coisa que mais mata as pessoas. O ponto mais importante, mais definitivo para a nossa saúde são os nossos relacionamentos. E o isolamento social era um estudo que já tinha me marcado muito, e quando surgiu a pandemia,
Esse estudo me bateu muito forte, porque o isolamento social ele é mais nocivo para nossa saúde do que fumar 15 cigarros por dia. Imagina. É que a solidão ela realmente permite que a tua cabeça é tudo contigo, né? Tu faz perguntas, tu faz respostas, tu dá respostas, que loucura isso. Ela é enlouquecedora. Ela é na enlouquecedora. verdade, né? E aí a gente vê quem é o chefe da saúde, né? A cabeça. Pois então, isso que eu acho sensacional na medicina integrativa, que é tu não ver só o corpo, né? Tu ter essa noção de que tem que estar tudo realmente integrado para funcionar de uma forma de qualidade de vida. Não é, que nem tu falou, não é na frente. Tu não tá trabalhando, eu não tô com uma doença e eu preciso resolver. É que talvez eu não precisar resolver nada porque eu vou viver bem, né? Ou resolver menos do que eu resolveria. E nesses teus estudos, enfim, assim, tem alguma coisa que tu puxa, isso aqui é algo fundamental, além da solidão, que eu acho que isso é uma informação muito importante, né? Saber da importância das relações que tem na nossa vida. Por isso também a importância de relações positivas, né? Não tóxicas. Mas assim, tem algum alimento, alguma coisa que tu já percebeu que, nossa, as pessoas não deveriam ter deixado isso de lado, precisariam resgatar isso de novo? Na verdade, a gente precisa resgatar o básico, né? Quando a gente fala de alimentação, e tudo é assim, né? É tudo muito confuso. Existem mais de 30 mil livros sobre dietas. Nossa. Então, qual que é a dieta certa, né? Eu digo assim, olha, o único consenso é comida de verdade. Comida que é comida, né? Então, se a gente olhar para qualquer lado, comida muito industrializada, coisas químicas que nem comida são, elas fazem mal, né? E o consenso em termos de exercício é a mesma coisa, a gente não pode ficar parado, a gente tem que se mexer. Qual que é o exercício perfeito, qual que é o ideal? É difícil desenhar isso, delimitar, porque a gente é muito complexo, né? Nós somos seres extremamente cheios de mudanças. Então, a gente tem as bactérias do intestino que definem como o alimento vai ser processado pelo nosso corpo. Essas bactérias, elas também vão responder à forma que a gente se sente e vão definir a forma que a gente sente o mundo, né? Então, quando eu fico nervosa, eu mudo as bactérias do meu intestino. E se eu mudo as bactérias do meu intestino, tem um estudo que mostra que deram lactobacilos para mulheres e as mulheres que usaram lactobacilos tiveram reações menos nervosas a imagens ruins. Então, imagens de coisas, acidentes, animais peçonhentos, elas ficaram menos nervosas, sendo que elas tinham usado lactobacilos antes de ver aquelas imagens. Isso que tu falou agora é uma coisa que me chama muita atenção. A gente pode dizer que o intestino é a menina dos olhos da medicina integrativa, a importância de olhar para o intestino. Eu acho que o intestino, ele é onde entram as nossas emoções. E o mundo, na verdade, porque tudo entra pelo intestino. Mas eu falo que o intestino, ele é como se fosse o solo do nosso jardim, né? Então, pra gente ter um jardim bonito, a gente tem que ter um solo fértil. Não adianta eu ter as melhores sementes se o solo estiver doente. E o intestino, ele é isso, ele é o solo. E esse solo, ele é construído com tudo que a gente sente, com a forma que a gente vive, com, né, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente decide em todos os aspectos, né? Eu vejo que a gente tem várias camadas, a gente tem vários aspectos. E tudo que a gente escolhe, então, vai definir esse solo. E vai definir o que vai acontecer, né? Se a gente vai ter um jardim rico, bonito, ou se o nosso jardim vai estar doente. E isso volta. Isso se perpetua, assim, numa... Deixa eu te, assim, conhecendo um pouco da tua história, porque a Michelle é minha médica, eu fiz questão de convidá-la, porque eu acho que é muito bom escutar todo um estudo, e a Mia, ela tem uma característica que nós conversamos muito sobre isso, a Mia é mais tímida, então até para exposição em redes sociais, que eu acho que hoje os médicos da medicina integrativa, e eu sou a favor, porque eu acho que a gente tem que sim compartilhar conhecimento. E eu disse para ela, mas esse teu conhecimento todo tem que vir à tona. Eu tive uma situação com ela, que eu tive síndrome do pânico durante 20 e poucos anos. E no meio de eu fazia um evento para mulheres e eu tive uma crise que foi única, né? Eu nunca tinha tido crise onde eu conduzia 100 mulheres. E é uma super exposição, né? Tu ter que assumir que tu tem uma super vulnerabilidade. E é muito louco, porque ali o universo foi muito generoso comigo, da crise ter acontecido na hora certa e no lugar certo. Por quê? Porque no final do evento, ela se aproximou de mim e disse, olha,
eu sou médica e eu vi que tu teve pânico e eu posso te ajudar. E a Mia é uma pessoa que ela é, assim, eu falo com intimidade, doutora Michele, porque não, né, porque a gente, né, nem, até isso tu rompeu entre a gente, desse distanciamento que um médico tinha em relação ao paciente. E ela disse 2 coisas bem legais. Ela disse assim, se tu tiver disciplina e disposição para fazer um tratamento de 6 meses, ela falou coisa mais bonitinha, assim, que ela disse, eu vou te falar num termo que tu vai entender. A tua flora intestinal, ela já é empanicada. Ela já se empanicou. E nós precisamos devolver uma flora saudável. Então, ela é nutróloga também, já estou antecipando aqui. Ela me passou uma dieta livre de inflamatórios, que eu cortei todos os inflamatórios e eu trazia uma suplementação de probióticos. Eu importava uns probióticos que ela me explicava, olha, tem tantos bilhões de bactérias, tu precisa disso. E foram 6 meses de tratamento. No primeiro mês eu ainda tive uma crise e nunca mais. Eu fui escrava disso durante 20 anos e tinha recorrido a ansiolíticos e eu via que aquilo era paliativo, porque ele me tirava da crise, mas não ia na causa do meu problema. E aí ela me disse 2 coisas. E agora tem uma outra escolha que tu vai ter que fazer, que é questão de uma letrinha. E é a tua medicação diária, que seria a meditação. Tu teria que trocar essa letra. Só que tem que ser diariamente e para sempre. E desde então, eu medito, não precisei mais do uso de medicação. E isso acabou transformando a minha vida, me fez estudar e querer me aprofundar de entender essa camada. Então, é muito interessante. E nós conversando bastante, ela tem 2 fontes de inspiração, que eu acho que isso, digo com um pouquinho de conhecimento da tua história, que são teus pais, que são médicos. E eu acho que eles são bem disruptivos, pelo pouco que a gente já conversou. Conta um pouquinho disso, de onde é que vem essa tua base, esse legado que tu quis dar continuidade, porque com certeza, primeiro eu quero te agradecer em público, porque tu me ajudou a transformar a minha vida, me trouxe de verdade a minha saúde, a minha integridade de volta. E da onde que vem isso? Assim, conta um pouquinho para as pessoas desse olhar que tu teve para 2 pessoas incríveis, que a tua mãe viva ainda, teu pai não está mais aqui, que eu sei, mas conta um pouquinho disso, desse legado. Então, eu sou uma pessoa muito cética, né? E eu mudo muito de ideia, eu tenho muito cuidado no que eu falo. Apesar de eu falar de coisas alternativas e de coisas diferentes, eu estudo muito, eu vou muito atrás e às vezes eu acabo sabendo muito justamente porque eu sou descrente mesmo, sabe? E eu, ao mesmo tempo, eu nasci filha de 2 homeopatas, né? E o meu pai, ele teve uma coisa que eu digo que foi um grande paradoxo, que ele teve algo como que era para ser uma maldição e foi um grande presente. Meu pai, quando ele era ainda adolescente, ele descobriu uma doença cardíaca muito grave. E o médico, na época, deu 6 meses de vida para ele. E o único risco que ele tinha, ele ia ter uma vida normal, porém o único risco que ele tinha seria de morrer de repente. E isso é muito louco, né? Porque ele teve que encarar esse risco. Que, na verdade, né, se eu perguntar para vocês, se a gente soubesse que ia morrer, eu digo, gente, vocês não sabem. A única certeza da vida é que a gente vai morrer. Então, quando alguém me fala assim, eu vou morrer, eu sempre digo, vai. Não sei quando, mas vai, né? Eu acho que sim, espero que sim. Então, mas ele teve que encarar isso, né? E isso é muito forte, assim, a gente ser lembrado disso. Então, quando a gente tem uma doença grave, e principalmente tão cedo, a gente é obrigado a encarar isso, a gente é obrigado a olhar para a morte. E a morte e a vida, na verdade, elas são 2 faces da mesma moeda. Porque a gente só pode olhar para a vida se a gente olhar para a morte, e vice-versa. E essa relação de saber que a gente vai morrer, ela pode nos trazer 2 coisas, eu acho. Ela pode nos trazer ansiedade, desespero. E, meu Deus, eu vou morrer, então eu não vou fazer nada. E muita gente vive nesse sentido.
E ela pode nos trazer uma presença para a vida mesmo. Uma vontade de viver, de fazer o nosso melhor, que eu acho que esse que é o caminho. E o meu pai teve isso, ele tinha urgência de viver. Então, ele queria fazer tudo, ele queria saber tudo. Ele não se importava tanto, porque ele sabia que o fim dele estava ali. Ele lembrava disso o tempo inteiro. Então, ele foi procurar coisas, até homeopatia. Não existia homeopatia no Brasil, ele estudou na Argentina. E ele não falava espanhol, mas ele estudou na Argentina. E conta disso que E ele aí, também não falava francês? Como é Ele essa tinha um parte? livro em francês sobre a energia das mãos. E como as mãos conduziam a energia, que seria o reiki, né? Mas, enfim, eu não sei o que estava no livro, porque eu também não entendo francês. Ele se comunicava com Mas pessoas ele falava de fora. francês. Claro que não. Ele só lia em francês. Ele arranhava inglês e ele se comunicava com pessoas de fora, sobre coisas diferentes, sobre coisas completamente fora do tempo, assim, sabe? E ele teve essa urgência em vários sentidos da vida dele, assim, de precisar viver, né? E ele morreu subitamente aos 40 anos, bem depois do que seria o tempo. E aí, eu tive o lado da minha mãe, né? Que a minha mãe, ela sempre acompanhou e ela também foi super disruptiva e ela acabou acompanhando meu pai nessas coisas diferentes. Mas ela teve aquela atitude também diante da morte de, olha, a vida continua, né? E isso acontece. E isso me permitiu que eu ficasse com um pedaço desse presente dele, né? De saber que a gente precisa viver, né? A gente precisa buscar e fazer o nosso melhor e aprender o que a gente puder. E eu entrei na medicina, e o meu pai já tinha morrido, né? E eu entrei na medicina com essa ideia, assim, eu era alternativa, as pessoas me olhavam assim, tinha professores que falavam mal de homeopatia, e eu lembro que eu sentava no fundo e a minha turma tinha 90 pessoas, e aí tinha vários professores que falavam, essas coisas de homeopatia, esses curandeirismo, e aquelas 90 pessoas viravam lá pra trás, porque sabiam que eu era filha de homeopatas, e eu raramente discuti com algum professor, porque eu não gosto de ter discussões filosóficas, né? Mas eu adorava estudar farmacologia. Eu tirei uma nota muito boa em farmacologia, eu amava fisiologia, porque eu queria entender, né? Para mim, aquele mundo era estranho. Eu não conhecia remédios. Então, eu chegava, antibiótico, como é que é? Omeprazol, o que é isso? Eu nunca tinha visto remédios. Em casa era só homeopatia. Eu nunca tomei remédios, né? E eu não conhecia aquilo. Então, eu tive aquela oportunidade de conhecer tudo do zero e de saber realmente como era. Por ti, pelo teu olhar, pelas tuas conclusões. E sem um conceito já formado. Exato. Porque esse que é o problema. A gente vai repetindo as coisas e muitas vezes a gente repete sem refletir sobre aquilo. Mas como pra mim era muito novo, eu comecei do zero a entender aquilo. E os remédios, eles têm sim um papel importantíssimo, sabe? Eu acho que não é uma guerra da medicina tradicional contra a medicina alternativa. Elas têm propostas diferentes, né? Então, se o meu carro tá estragado, eu não vou levar ele na loja da Apple e reclamar que o técnico não conseguiu arrumar e vice-versa, né? Vou levar o telefone pro mecânico e dizer, ele é um mecânico horrível, ele não arrumou meu telefone. Tá no lugar errado? Não é essa a proposta? Então, são propostas diferentes, sabe? E uma coisa é a gente integrar e buscar o bem-estar, e buscar os hábitos, buscar coisas que nos tragam esse bem-estar, e outra coisa é evitar a morte, né? E ficar vivo, isso é importante também. Sim. Então, eu sempre entendi que as coisas eram assim, que existiam dois lados, eu conhecia os dois, né? Tudo que eu estudo, a minha missão, todo o meu entendimento é de conseguir integrar isso, sabe? E de saber que uma coisa não é contra a outra, né? Não é assim, não é uma guerra, não precisa ser, né? A Si falou uma questão aqui que eu fiquei curiosa. O que seriam os alimentos inflamatórios? Inflamatórios, falei certo? Que tu disse? Sim. Que na época, assim, a gente cortou glúten. Isso eu queria ver, leite, glúten. Ainda isso? Não. Então, a gente sabe que o que a gente come alimenta bactérias. É como se a gente tivesse grupinhos que gostam de cada coisa. Então, existe até uma pesquisa muito interessante com grávidas que tomavam muito suco de laranja. E as crianças nasceram com bactérias que gostavam de suco de laranja. Então, a gente vai alimentando. E muitas vezes a gente tem bactérias ruins que gostam de glúten, por exemplo, né? E elas vão aumentar. E tudo que a gente come demais, cresce demais.
E aí existe uma vontade de comer mais aquilo, porque essas bactérias, elas também aumentam o nosso desejo por aqueles alimentos. E tudo que a gente come demais é ruim, né? Uma das coisas que as pesquisas modernas de microbioma, que são as bactérias do intestino, uma das coisas que a gente percebe é que a variabilidade da dieta é uma das coisas mais importantes, né? E a gente deveria comer pelo menos 30 vegetais diferentes por semana. Nossa. 100 anos atrás, a gente comia 150. Olha como a vida mudou. Hoje a gente escolhia no pátio, né? Um E aí monte mordia, de folha, comia, pegava. raiz e fruta e etc. Então, era muito variado, porque era o que tinha. A gente tinha que comer, a gente não era mimado como a gente é hoje. Não era abrir um de pacote. escolher. E aí, essa repetição, né? Então, assim, o glúten, eu acho que ele é um problema principalmente por isso, né? E eu falo para as pessoas, se comer brócolis 3 vezes por dia, todos os dias, o corpo vai sofrer com brócolis. E brócolis é bom, sabe? Então, tudo que a gente repete Água demais afoga. Tudo, né? Então, é demais, né? É uma das coisas que a gente... Fora que a gente selecionou, a gente mudou, o leite é extremamente processado, e daí existe uma questão genética. Para algumas pessoas o leite pode ser ruim, para outras pode não ser tanto, mas em excesso vai ser sempre. Tanto falam que quando tu vai pra Itália e come massa, tu não engorda, tu emagrece. É a qualidade da farinha. Mas a gente ri. A gente não vai poder falar de farinha aqui, que nós vamos criar um problema. Não, tô brincando. Mas é que existe uma industrialização uma desconstrução do próprio alimento, do próprio açúcar. Uma cana de açúcar, um açúcar mascavo, o açúcar em excesso a gente já sabe que faz mal, mas um açúcar com menos processo químico, ele é menos nocivo do que com excesso de químico. Tô louca, doutora? Não, tudo, né? Todo processamento, ele muda a forma como a gente antes, né, quando a gente vivia muito simples, assim, na natureza ali e tal, imagina pegar uma mandioca do chão para começar, a gente ia gastar muita energia para catar aquela mandioca. Imagina comer crua. Quanto que a gente não ia mastigar? Na verdade, uma das coisas que a gente perdeu e que a gente engordou na vida moderna é porque a gente não mastiga quase, né? Tudo meio papinha, tudo facinho de engolir. E a mastigação, inclusive, a gente tem muito problema de boca por causa disso também, né? Quanto a gente tem bruxismo, quanto a gente tem problema de dente, de respiração, porque a gente parou de mastigar, né? E é uma das coisas que a gente ficou muito preguiçoso, né? Porque é muito louco, assim, que a gente tem sentimentos instintivos, né? Primitivos. Nós somos bichinhos. E a gente tem o nosso lado mais elevado, né? Os nossos sentimentos mais elevados. Então, instintivamente, nós somos programados para ser preguiçosos. A gente é programado para conservar energia, para sobreviver. Então, o que acontece? A gente sempre vai preferir ficar tirado vendo televisão. A gente sempre vai preferir a comida molinha. A gente sempre vai preferir comida calórica, comida doce, comida cheia de energia. Só que o que acontece? Essa possibilidade não existia. A gente criou. E aí a gente fica preguiçoso, a gente fica sentado, a gente contorna o sono que a gente precisava. Então, tudo que era natural e instintivo mudou juntamente, né, com essa época. E de forma exponencial, né? Muito rápido. E o nosso corpo não sabe disso. O nosso DNA, o nosso microbioma, eles não sabem disso. Eles continuam querendo preservar a energia. E a gente vai guardando, né? E a gente tem muita toxina também, que transtorna os nossos hormônios e vai deixando a gente cansado, desanimado, buscando energia em outras coisas e vira uma grande bola de neve, né? Então, os nossos hábitos se transformam numa grande bola de neve em relação a como a gente se sente. A gente sente cada vez menos energia e a gente busca cada vez mais o quê? Preservar a energia ou botar energia pra dentro. Açúcar, trigo, coisas... É um paradoxo, né? Sente menos energia, busca mais energia, sente menos A gente energia. quer recarregar, né? Meu Deus, tô morrendo, tô cansado. E daí, na hora de dormir, a gente não dorme. Que seria o grande... Porque a gente tem a luz, né? A luz dos eletrônicos. A gente tem aquele estímulo, né? Isso não existia. Ficava à noite, a gente ia dormir. A gente tava com sono, tava escuro, não tinha o que fazer. Clareava, a gente acordava. Clareava, a gente acordava. Isso era natural. Eu falo, ser saudável era compulsório. Não era uma opção. Só que hoje virou uma opção. E o que acontece? Como a gente criou essa cultura, a gente tem que sair desses sentimentos primitivos e baixos. Não, baixos não no sentido de menosprezo, mas no sentido de coisas mais físicas. E a gente tem que buscar daí a nossa inteligência espiritual.
Porque, né, ao mesmo tempo que a gente criou tudo isso, a gente tem que ter um propósito. E a gente volta para aquela questão de olhar para a vida mesmo, né? Então, viver mesmo, sabe? E escolher. Então, eu falo assim, né? A disciplina é o maior ato de amor próprio que existe. Porque se eu quero viver, eu não vou ceder aos meus desejos esses primitivos. Eu sei que eu preciso comer para me alimentar. E quando que a gente come para se alimentar, sabe? Quanta gente está disposta a comer uma coisa que é ruim? Ai, eu não vou comer, isso é ruim. As minhas filhas, né? Eu tava comendo... Eu detesto agrião, eu acho um gosto horrível de sabão, de incenso. E aí, eu tava comendo agrião e elas... Mamãe, o que você tá comendo? É diferente. Eu digo, é agrião. Tu gosta? Não, odeio. Então por que tá comendo? Porque é saudável. Preciso chegar nos meus 30 vegetais. E elas acharam aquilo estranho. Eu digo, gente, isso deveria ser natural, sabe? Porque é uma folha, eu vou comer. Eu sou adulta, eu preciso comer algo que me faça bem. Eu quero me sentir bem. Tu sabe que eu tinha uma dieta na gravidez do Pietro. E na dieta, a nutricionista fazia uma dieta específica. Esse foi o estudo dela, para o sexo do bebê. E eu tinha que comer chicória. Ela disse, tem que comer chicória. Gente, sério. O troço é um amargo, mas é um amargo. Eu digo assim, já amarga aqueles papos de vó, né? Mas de amarga já chega a vida. Ainda tem que comer. E eu comia. Eu simplesmente fechava o meu olho e comia. Hoje, né? Vinagre. Eu vou contar uma história hilária aqui. Eu, quando eu era pequena, eu tive piolho. E a minha mãe botou vinagre na minha cabeça. Que era o que tinha. Graças a Deus, porque tinha acabado a lata de Neocid. Botava um Neocid na cabeça. Isso dá um outro podcast, né? E, óbvio, né? Não posso sentir o cheiro do vinagre. Mas, agora tem os benefícios do vinagre de maçã. E eu vou lá e boto na garrafinha. Não é o vinagre, aquele vinagre de álcool. Sim, pelo de menos maçã. é o de maçã. Mas eu vou lá, eu simplesmente fecho e tomo. E o meu pequeno... As meninas já não moram mais junto, mas o meu pequeno olha pra mim e diz assim, ó, sério, mãe, tu não existe. É sério isso? É sério que nós estamos comendo uma lasanha e tu tá comendo um prato de salada, com um bifinho grelhado? É sério? Mãe, jura que é isso que tu vai fazer mesmo? E, gurias, é assim, ó, eu escuto isso 3 vezes na semana. Ele fica tão perplexo da minha escolha e eu digo, eu só posso ser exemplo, porque quando eu digo pra ele, não vai tomar refri, eu tenho que ter a propriedade pra isso também. Mas é consciente. Eu sempre... Te lembra aquela historinha que a gente já conversou sobre o alface e a batata frita? Tu tem um prato de alface e um prato de batata frita. O prato de alface, quando tu escolhe ele te dá aqueles 10 minutos de frustração. E 23 horas e 50 minutos de orgulho porque tu escolheu o alface. A batata frita te dá 10 minutos de satisfação, de plenitude. E 23 horas e 50 minutos de frustração. Que tu disse, por que eu não resisti? Qual que a gente escolhe? Tu tá falando pra uma pessoa que passou os últimos 10 dias de férias comendo batata frita todos os dias. Mas é férias, é Mas férias. é velho. Mas o que o ser humano... O ser humano é maluco, né? Se a gente para, porque a Não. gente sabe. Mas a gente faz a caca. O ser humano é mimado. É desconectado. Porque quando não tinha comida, duvido reclamar. Entendeu? Não tinha... Imagina não ter nada. Vai comer feliz tudo. Mas é que a gente tem muito. A gente tem muito de tudo. Né? A dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, e que se fala tanto hoje em dia, ela vem dessa conquista. Desse desafio, desse desconforto e dessa sensação de que, eu superei. Né? É o que eu falo do banho gelado. Pra mim, o grande desafio é o tal do banho gelado. Não cheguei lá ainda. Gente, aquele negócio eu me sinto a heroína. Eu penso, meu Deus, que Mas idiota eu tô. basta a última ducha? É 1 minuto. Basta, faz. Não, Agora, tu então. acredita que a minha filha tem 4 anos, e a avó dela é toda assim, toda alternativa nesse lado bom. E ela voltou pra casa, querendo tomar, depois, no final, frio, né, gente? Querendo, não, agora a minha ducha é gelada. Não, como assim? Coitadinha, pobrezinho do meu bebê. Adorando, Mas a ela gente achou o aprende a máximo. gostar. É muito louco. Porque na hora te dá aquela dor, mas depois te dá umas 23 horas de... Explica para as pessoas o benefício, porque tu já me explicou, eu não consegui, tá? Eu tô ainda. Ela não me. Não, eu tô mais assim porque ela não me disse que tinha que tomar 1 minuto de banho gelado. Ela disse assim: ó, bota Na nuca. aqui na nuca, só na nuca.
Eu já tô jogando o corpo todo pra frente, só botando na nuca. Ela já tá me dizendo que fica 1 minuto, o corpo inteiro. Mas enfim, conta o benefício, o porquê que nós deveríamos fazer isso. Tu me explicou, eu sei a explicação, mas... Primeiro tem os benefícios físicos, né? E de novo, era compulsório, não existia água quente encanada, isso é coisa da vida moderna e a gente é mimado. Então não tinha essa opção. Banho gelado era banho gelado mesmo, porque só tinha água gelada. E, enfim, e daí a gente tem benefícios para a imunidade, a gente emagrece, porque o corpo ativa, né, o metabolismo para aquecer e acaba tendo um efeito de demanda energética super importante, melhora o sistema imune. E para mim, o maior benefício é esse da cabeça mesmo, sabe? De dizer assim, é desconforto, eu posso aguentar. E é só isso, sabe? Eu me sinto boba, assim, sabe? De me sentir orgulhosa. Mas é aquela coisa, eu posso fazer isso, eu posso sentir um desconforto, eu não vou morrer disso, sabe? Porque a gente vai ficando muito frágil. A gente tem muita dificuldade de escolher o gosto ruim, de escolher o exercício. O exercício é a mesma coisa, faz um exercício intenso, dá aquela sensação de que vai morrer, dá dor, mas depois vem o benefício. Então, isso eu acho que é aquela inclinação que vem de algo maior, de querer viver mesmo, de querer... né, tirar o melhor da vida, e eu preciso disso. Sabe que tu me trouxe esse insight agora. Eu acho que o ser humano, ele busca atalho. E o caminho mais fácil. E eu acho que tu até pode ter benefícios, mas via de regra, são nos caminhos que tu tens mais a disciplina, a perseverança, os resultados que até trazem esse preencher pra gente, né? É uma loucura, ou eu tô, assim, é uma leitura dessa canetinha hoje para emagrecer, a proporção que isso tomou. Tu tens alguma opinião sobre isso, sobre esse atalho? Eu vou trazer essa polêmica porque, sem dar nome à medicação, mas é impressionante o que isso... a proporção que isso tomou, né, do uso desse medicamento recente, que já está tendo estudos, que está trazendo surtos suicidas, enfim, é grave, né? Eu acho que isso é uma coisa de se pensar. O que tu pensa sobre isso? Então, é como a maioria dos medicamentos. Ele foi desenvolvido com um propósito importante, ele foi desenvolvido para pessoas com diabetes, que tem uma questão bioquímica alterada, e ele pode, sim, ser bastante importante, né? É importante a gente não criar uma guerra contra o remédio, porque não daqui é a pouco... ideia, não é ideia. Daqui a pouco existem pessoas de um uso desmedido, não estou falando do benefício. Porque entra essa inclinação... É que nem os ansiolíticos. Quanta gente usa de forma, assim... os psicoestimulantes, né? Exato. Psicoestimulante hoje em dia, né? Que são esses que aumentam a dopamina. Sim. Né? Porque as pessoas sentem muita falta da dopamina. E porque os próprios eletrônicos e as redes sociais, elas quebraram o nosso linear de dopamina. A gente tem dopamina de graça. E é o que eu falo, o prazer vindo de graça, ele nos estraga. E é isso que a gente faz. A gente tem muita coisa boa de graça hoje em dia. Então, a gente come e sente prazer. Né? A gente não fez nenhum esforço e sentiu aquele prazer na comida. A gente senta, vê um filme e tem aquele prazer. Então, a gente tem muito prazer sem esforço e isso vai quebrando o nosso sistema de dopamina. A rede social é o pior de todos, né? Porque a gente tem aquela recompensa sentadinho, só mexendo o dedo. E, então, os remédios, eles entram nisso também, das pessoas quererem um caminho fácil. Mas aí a gente entra de novo naquela inclinação, assim, sabe? De por que eu quero emagrecer? Porque eu não tenho que querer emagrecer. Se eu quiser ser saudável, um ser humano saudável, ele é magro e forte. Então, ele vai se encaixar no que muita gente quer, né? Um corpo magrinho, trincado e etc. Mas não porque eu preciso aparecer para os outros. Porque eu quero ser saudável, porque eu quero viver o melhor da vida. Pela longevidade, pela imunidade. Eu quero me sentir bem e para isso eu preciso ser saudável e para isso eu vou ter um corpo assim, né? Mas isso não é a qualquer custo, porque isso entra num contexto. Eu falo, entra no pacote. É um pacote, eu tenho que levar o pacote inteiro, eu não posso isolar só isso, né? E o problema é querer isolar só isso, não. Eu só quero o corpo bonitinho. Mas eu não quero a alimentação, eu não quero o treino, eu não quero dormir direito, eu não quero controlar o meu emocional, porque estresse engorda. Então, não dá, entende? Aí eu preciso achar um caminho. E esse caminho, ele, obviamente, pode ser nocivo, porque ele tenta contornar
o contexto maior, entendeu? A regra do negócio, né? Então, não dá para contornar, né? Mas nessa vida que a gente, né, estabelecida hoje, de muitos prazeres, de tudo muito fácil, de pouco esforço, quais são, existem, que nem a Cí falou, agora me chamou a atenção, a gente tem tanta informação que a gente nunca sabe o que é o vinagre, pode ser uma... não sei, sabe, agora é a chia, agora é o vinagre, agora eu não sei o que, é o suco verde. Como saber... Tem pequenas dicas que podem fazer com que a gente sinta melhor. O vinagre, de fato, ele é bom ou ele é bom para a Cíntia? E pode não ser bom para a Camila? Então, eu acho que o que vale para todos é o básico, tá? Então, assim, comer comida de verdade. Variar 30 vegetais por semana e comer comida, o que menos tiver embalagem, o que mais for da natureza. Se eu estiver num sítio sozinha, isolada, eu consigo produzir esse alimento, conseguiria produzir ou não, sabe? Isso eu acho que é válido, isso é o primeiro passo. Se movimentar mais, né? Então, sentar é nocivo, sabe? A gente precisa se mexer, isso é um fato, não tem como a mente funcionar, não tem como o corpo funcionar sem movimento. Então, se mexer em todos os sentidos, né? Eu falo, quando a gente passa muito tempo sentado, tanta gente que trabalha na frente do computador e tal, troca a cadeira. A gente tem grandes ladrões de saúde que a gente não se dá conta, a cadeira é um deles, né? Porque ficar sentado na cadeira, a gente tá numa posição que é nociva. E aí, se a gente senta, por exemplo, numa bola de pilates, a gente está fazendo um movimento constante ali. E a gente está ajudando a coluna, a gente está se mexendo, a gente está gastando energia, isso vai ser muito bom, sabe? Então, manter movimento... Leva o teu tapetinho de yoga pro trabalho? A cada 15 minutos faz aquela alongada do cachorro, não é? Mas isso seria cultural, não é? Cultural. É uma questão de cultura. Hoje a gente acha ridículo. Imagina a gente estar no meio do escritório, tem um coleguinha lá fazendo a pose do cachorro. Mas Mas aí entra isso. O grande adoecedor do ser humano é a cultura, porque a gente volta para o ponto principal, que são as relações. A gente precisa pertencer, a gente precisa... Porque não pertencer ao grupo significava a morte. E a gente tem esse instinto lá dentro de nós, que se a gente for rejeitado pela nossa comunidade, a gente vai morrer, porque o ser humano não sobrevive sozinho. Sim, o que nós estávamos falando lá no início. E aí a nossa cultura, e eu tenho esse sonho meio maníaco de ir mudando aos poucos a nossa cultura. Porque se for normal todo mundo sentar numa bola, a gente vai ter bolas bonitinhas e a gente estaria aqui sentadinha na bola, todo mundo ia ter bola de grife. Então, entra na indústria, entra uma bola no francesa, uma bola italiana. Uma bola entendeu? Porque a gente tem as cadeiras, né? Não tem cadeira muito cara. Eu não quero criar problema. Melhor bola, provavelmente seria alemã ou suíça. Não começa. Mas enfim. Então. Mas eu acho que é muito sobre isso, assim. E eu acho que a mudança, né? A mudança, ela paralisa, ela nos traz o medo, né? A gente tem o medo da mudança. E por isso que o mundo precisa dos malucos corajosos que enfrentam porque bem ou bem, existe um enfrentamento do velho pro novo. Sim. E outra, tu sabe que na minha primeira cadeira da neurociência, era sobre inteligência artificial. E eles já têm robôs que operam melhor do que médicos, com mais precisão. Aí tu imagina. Se tu não tem essa tua cabeça aberta, pararam, frearam, porque a sociedade como um todo não tem como absorver esse crescimento, porque existem profissões que vão ficar obsoletas. Então, para ver que a gente tem que ter cabeça, porque até um médico hoje, né, que tinha uma função extremamente importante, que é uma cirurgia, o próprio ser humano já desenvolveu algo que substitui ele mesmo. Nós somos gênios, né? Que loucura isso. Mas é evolução. Né? Isso é evolução. A gente perdeu o jornal, mas a gente tem as redes sociais. E a gente tá aqui. E, na verdade, é uma troca, né? Assim como tá voltando o médico, esse lado humano, que nunca vai substituir, entendeu? Esse lado de olhar pra pessoa, de ver ela como um ser integral. Como é que a máquina vai substituir? A máquina tem esse fator limitante, sabe? Então, as coisas elas vão sendo substituídas. Isso é uma evolução natural, né? E a gente vai tendo
uma troca no sentido das profissões, e isso sempre aconteceu, Sim. né? Isso é assim mesmo. Mas quando a gente escolhe uma coisa diferente da cultura, a gente é maluco. Tu falaste que tu é cética. Sou. Né? E eu adoro céticos, amo. Porque eu também sou. Por incrível que pareça, por mais que eu tenha... que eu acredite naquilo que eu não enxergo, mas eu sinto, então eu acredito. Porque se me causa alguma sensação, não necessariamente eu preciso usar só o sentido do enxergar, né, do ver. Ciência e espiritualidade. Como é que isso pega para ti, assim? Porque, geralmente, assim, se tem um preconceito de um médico não poder ser espiritual, eu acho que a espiritualidade é humana, né? Então, como é que tu conduz isso, assim? Então, na verdade, a gente tem isso, né? Bom, existe algo que nos move, existe algo maior que a gente consegue entender, né? E isso influencia, a gente tem pesquisas sobre isso, né? Existe uma pesquisa que colocaram várias pessoas para fazer práticas espirituais por pacientes de UTI. Não só rezar, mas outras práticas. E aqueles pacientes que tinham pessoas rezando, ou enfim, fazendo práticas por eles, se recuperaram melhor do que os que não tinham ninguém. E quem explica isso? Como se explica isso? Então, existe uma parte que não se explica, né? Que ela tá ali, a gente sabe que tá ali. Para mim, foi um momento bem disruptivo, assim, porque eu amo antropologia, né? Eu busco muito nos nossos hábitos e no que funciona essa história do ser humano primitivo, porque eu acho que isso é incrível. E eu lendo vários livros de antropologia, tava lendo um sobre o nosso ancestral comum, né? Essa coisa do homem e do macaco. Imagina, o cara da antropologia, que é o cara lá que estuda, que foi para as tribos, que buscou osso e que não sei o quê, ele diz assim, tem um momento que a gente não achou na história que não foi ali. Simplesmente o ser humano virou o ser humano, entendeu? Então, ele meio que aceitou a teoria da criação, ou sei lá, porque ele diz, não dá para encaixar. Não dá, ele foi, juntou várias coisas muito interessantes e ele disse, não, tem um buraco ali. Não dá pra encaixar, sabe? Então, a gente vê isso quando a gente vai na ciência e a gente vai muito a fundo, e isso em qualquer coisa, assim. A gente vai entendendo o corpo humano, a gente vai entendendo a bioquímica e tal. Daqui a pouco a gente tranca e a gente diz assim, vai além. Eu não sei. Mas sabe que tu perguntaste do vinagre, né? Se ele era para todo mundo. Eu acho que uma das coisas... Todos nós somos... médicos, todos nós somos professores, né? Eu brinco assim, que uns estudam mais, outros nascem já com o desenhista, né? Tem gente que desenha de forma fluida, maravilhosamente bem, nunca fez nenhum curso de desenho, e tem gente que faz um curso e desenha maravilhosamente bem. Mas eu acho que um dos grandes ganhos da humanidade, daí tu me diz isso, é o autoconhecimento. Sim. Porque tu perguntou, a gente vai lá e pergunta pro médico, doutor, isso me faz bem? Se o vinagre te fez bem, fez alguma diferença na tua vida, tu sentiu alguma Mas o coisa? que tu sentiu? Quando a gente se observa, quando a gente começa a se olhar, o corpo fala de forma extremamente intuitiva, é um instinto. Então, tu sente Vou dar um exemplo muito simples, que é muito louco. Eu tenho cabelo fino e pouco cabelo. Fui numa dermatologista capilar. O que ela me deu? Minoxidil, que é hoje o que eles consideram da droga mais aceita, com pouquíssimo efeito colateral. Fiz o tópico, nada me aconteceu. Ela me deu o oral. Tomei, o meu mundo ficou cinza. Eu digo, não, gente, para aí. Meu mundo tá cinza. Tomei de novo. Meu mundo tá cinza. Liguei pra médico, disse, doutora, tá deprimindo o meu humor o minoxidil. Ah, não é possível. Não é possível. Eu digo, mas eu tô sentindo o meu humor. Ela disse, tem a droga eletiva, que é a tela, mas essa é a droga, assim, eletiva. Tu te importa de fazer um teste para ver se tu tem algum tipo de defeito? O meu corpo não aceita a dose oral. Ela me intoxica com uma dose eletiva. Mas como é que eu sei disso?
Porque eu presto atenção. Presta atenção. Mas no nosso cenário de loucura diária, assim é uma exceção, né? Eu acho que é o que a gente gostaria de ser. Eu gostaria de me entender mais, de me observar mais. Mas nessa coisa de não saber se observar, deve existir algum meio... algum exame que a gente faz, alguma análise que eu possa perguntar pra ti o que me faz mal. Existe isso? Mais ou menos. É o meu trabalho, né? Como médica, eu analiso as pessoas e eu vejo lá dentro dos exames bioquímicos, dentro da história, né? Eu pergunto tudo da pessoa. Um monte de gente vira pra mim e fala assim, é médica mesmo ou eu tô na psicóloga? Eu digo, não, mas é que as tuas emoções, elas influenciam bastante, né? Então, precisa me explicar. Então, assim, né, entender o contexto e aí te dizer, parece que o açúcar tá te fazendo mal. Eu acho que o que tá te roubando aqui é a falta de sono. Não, o teu problema tá no intestino e tô vendo que, pelos sinais aqui, tem germes ruins te roubando energia, né? E eu acho que a energia é a grande moeda aí, né, da gente perceber. Porque essa presença, né, ela faz com que a gente perceba isso, né? A gente se sente cansado, se sente desanimado. E é isso que eu falo, quanto menos energia, menos a gente se dá conta, né? A maioria das pessoas, elas estão tão fracas, tão descarregadas a energia, que elas não percebem que perderam, porque já tá naquele mínimo. Se eu atinjo, foi meio que o que aconteceu comigo quando eu entrei para tudo isso, assim. Se eu atinjo um nível alto de energia, de vitalidade e de presença, que eu tô ali vivendo e não sobrevivendo, eu sei quando algo me rouba. Porque eu percebo, eu tava lá em cima e eu caí. Se eu tô lá embaixo, como é que eu vou saber que eu caí? Eu só tropecei um degrauzinho desse tamanho, mas se eu tô lá em cima e eu caio, eu digo, opa, né? Uhum. Então, eu sinto isso. Não é tão sutil a ponto de eu não perceber. Então, é o que eu falo pras pessoas, né? Vamos resgatar uma energia para levar a pessoa um pouquinho mais alto, para ela saber quando ela tá caindo, Sim. né? Para ela sentir essa variação, para ela sentir o que é estar realmente saudável, estar realmente com vitalidade. E isso nos traz essa conexão, né? Isso entra no lado espiritual, porque a gente acaba tendo essa inclinação maior e tendo energia para escolher. E que é a cabeça também, né? Os estudos científicos mostram que quando tu estás na ação da tua consciência, a consciência escolhe a nutrição. Isso. O ego quer comer. Porque se tu parar pra prestar atenção, o ego, ele é o cara ele é o preguiçoso, é o cara da rede. O ego gosta do atalho, a consciência não. A consciência, ela traz a beleza do processo, ela mostra, ela é a disciplina, ela é a perseverança. Então, quão consciente tu és de ti? Tu me corrige. E a consciência, a prática da consciência é a inteligência espiritual em ação. Em comunhão com a intelectual e com a inteligência mental, a criativa. E assim, é o que eu digo. Quando eu fiz o tratamento da Michele e vi o benefício, porque bem ou bem, síndrome do pânico é o quê? Tu tem certeza que tu vai morrer a cada crise? Sim, tu sente até Absoluta. falta de ar, né? Coisa que não é uma coisa... Tu vai física morrer de a cada morte. Então não deixa de ser essa lida com a morte. Tu lida com a morte, porque tu tem certeza absoluta que tu vai morrer. Então tu tem uma urgência de ficar boa. Imagina a cada crise, tu morre. Mas é aquilo que eu falei das duas reações. Tu entra, mas tu tem só o medo, né? Porque te falta essa inteligência espiritual de encarar aquilo como algo positivo. Putz, eu vou morrer, então se eu vou morrer, eu vou viver, entendeu? Se eu vou morrer, eu vou correr pra estar viva, eu vou correr pra escolher melhor, eu vou escolher pra estar presente. E qual foi o melhor ensinamento dela? Os pilares. O que faz com que a trilogia, o corpo físico, mental e espiritual, estejam em comunhão. Porque não adianta tu ter um físico maravilhoso, o Dr. Pedro Neuschanstadt, que já dizia, se o teu pensamento inflama. Não adianta tu comer bem e tu ser uma pessoa de uma usina de pensamento tóxico, porque tu só te envenena. E isso adoece. Mas e aí, eu sou chata, tá? Porque eu não sou tão evoluída. Eu quero me evoluir, vou aprender. Mas assim, tá, eu entendo isso. Mas aí tem coisas práticas que podem me ajudar, sem eu ter essa consciência ainda, que a médica vai me dizer, olha, tu vai... Porque esses tempos eu fui numa
uma nutri, e eu fiquei fula da vida, porque assim, ó, ela me tirou tudo. Tudo que me fazia feliz. É verdade. Ainda o meu marido brincou, ela tirou teu prazer de viver. Eu falei quase isso. Não, mas ela... E eu fiquei lá um mês, assim, ó, plena. Eu tava com muita crise de alergia, plena, maravilhosa, me sentindo super bem. Só que ela tirou de uma vez só açúcar, leite e glúten. Uhum. E deve ter mais alguma coisa aí. E álcool moderadinho. Uhum. Aí, quando eu voltei, e aí, claro, voltei aos poucos, eu voltei a me sentir exatamente como eu me sentia antes, mas eu não descobri o que daquelas... E não pode ser que eu não possa comer nada Mas daquilo, quanto tempo tu entendeu? fez? Um mês. Aí ela mandou eu voltar. Quanto tempo ela me deu de tratamento? Mas com todas essas restrições, 6 meses. Eu fiquei espartana. Sem nada disso? Não. Na verdade, cada pessoa tem um tempo. E eu acho Que nem que cada criança tem seu tempo. A aí criança como interior, a da criança exato, interior tá mas muito... é isso. Eu acho, assim, ó, a cura mesmo, ela tá na maturidade. Tá em entender que eu vou escolher o que é bom pra mim, eu vou reconhecer o que é bom pra mim. Então eu falo pras pessoas, né, muitas vezes a gente faz uma dieta eliminatória de tirar tudo, eu falo assim, agora volta um por um e fica atento. Porque, de novo, é aquela coisa, o corpo vai ficar melhor e eu vou ver qual que é o meu limite. Por exemplo, eu não tenho limite pra glúten. Eu passo muito mal, eu fico extremamente doente se eu comer glúten. E eu não como mais glúten, porque eu não quero me sentir mal, eu não quero... E pra mim não é um castigo. É só uma escolha, sabe? E isso que tu falou, assim, eu acho muito forte. Ela me tirou o prazer de viver, é verdade. Mas o prazer de viver, a gente precisa encontrar em outras coisas. E esse é o grande problema, sabe? A gente tá muito imerso em prazeres simples, sabe? E a gente precisa encontrar o prazer em coisas maiores, em coisas realmente que nos preenchem, sabe? Porque esse preenchimento com a comida, ele faz isso. Eu preciso desses alimentos. São como drogas, sabe? Eu preciso da rede social, eu preciso da comida. Porque isso, ele não preenche. É um buraco eterno. Prazeres rápidos, que vão rápido também. E o buraco tá aberto, entendeu? Tá um vazamento lá. Então, isso é a grande cura. Eu vou te dar um exemplo, né? Porque a Cíntia evoluída, nada. Eu acho que é uma eterna evolução. Rede social é a minha droga. Eu tenho um vício que se chama telefone celular. O que eu faço para me proteger? Tempo. Eu boto aplicativos de tempo de uso, porque se eu não consigo sozinha, eu busco ajuda. Que é uma frase de uma psiquiatra amiga minha, que ela diz que o maior ato de coragem é pedir ajuda. É reconhecer a tua fraqueza. Uhum. É aceitar que naquilo tu precisa de ajuda. Que tu não consegue aquele processo sozinho até tu conseguir, até que vire hábito. Então, hoje eu tenho um limitador de uso. Daqui a pouco vira hábito, porque eu tô vendo um sentido maior estar fora da rede social e vivendo a vida como ela é. Mas eu precisei de ajuda. Mas isso são leituras. E aí tu vai dizer, mas a gente não é evoluído, a gente está em evolução. Não, acredito nisso, mas a tua Eterna. evolução tá aqui, a minha tá aqui. Eu Isso tenho que eu quis 51 dizer. anos, tu tem 30. Eu acho que não é evolução, acho que é Adorei, maturidade. adorei. Não, mas eu acho essa coisa de perceber, porque o que eu percebi é que eu não me percebi nessa lógica que vocês estão falando. Poxa, eu tirei tudo, fiz bem certinho um mês. Não me percebi, porque eu voltei com tudo. Um mês. Mas Eu perdi um mês. é porque o teu corpo, ele está respondendo o que tu faz com ele. Então, assim, é loucura fazer a mesma coisa e achar que o resultado vai ser diferente, né? Então, eu acho que não é evolução. Einstein já dizia. É maturidade, sabe? Eu acho que isso falta pra nós na vida moderna, assim, a gente realmente, eu brinco que a gente é mimado, mas a gente tem a vida muito fácil, a gente tem tudo muito disponível e a gente tem que buscar isso, né? E a gente vai perdendo, então é aquela bola de neve que a gente precisa virar ao contrário, é o que eu ia falar a respeito da ampulheta, assim, né? A gente precisa virar ela. Né? Então ela vai andando e cabe a nós pegar e virar. Então o que me dá, qual que é o meu prazer de viver? Não precisa ser comida, sabe? Gente, pelo amor de Deus, né? E é pra muita gente, tá? Pra mim também, eu sou taurina com ascendente em touro. Bah, tá Pensa numa pessoa que comelona. ama comer, sabe? Então assim, ó, ama comer, ama dormir, né? Ama. Então, e assim, mas eu tenho que achar outro prazer de viver, entendeu? Eu tenho que achar algo maior. E aí a gente entra nessa sabedoria espiritual, nessa maturidade de encontrar
o amor de verdade, sabe? Porque amar nos dá muito prazer em todos os sentidos, né? E amor não é só conforto. Então, a gente confunde o amor hoje em dia, seja para um filho, seja para nós mesmos. Porque é esse grande problema também, né? Eu amo meu filho, então eu vou poupar ele de qualquer desconforto, eu vou dar pra ele tudo, ele vai ter só prazer, ele vai ter todos os prazeres, ele vai ter tudo que a vida pode oferecer. Isso não é amor, entendeu? O difícil do amar é ensinar, é educar, é preparar ele pra vida. E aí a gente vira isso pra nós, entendeu? É o amor próprio, é ficar mais de um mês, assim, com as É a restrições, disciplina. sabe? É saber Acho que eu vou marcar uma consulta aqui daqui a 6 meses, né? Preparem pra Camila daqui a 6 meses. A conversa é uma delícia, mas a gente tá encerrando. Mas eu preciso só saber uma coisa antes. O vinagre faz diferença, de fato? Eu realmente fiz essa pergunta. Se tu não estiver bem, provavelmente tu não vai sentir diferença nenhuma. É um detalhe. Não existe o elixir mágico da saúde. Nada que as pessoas colocam na internet é mágico. É o que eu falo, é um suplemento. Magnésio faz bem. Faz bem pra quem tem falta de magnésio. Né? Então... E quem sabe o vinagre também eu não tomo só pra enfrentar o trauma do vinagre na cabeça pra matar piolho. Tá curando o trauma, entendeu? E aí... Pra mim, né? Total Vamos sentido. fazer uma pergunta. Só que o aqui da amor nossa próprio eu caixinha. botei o de maçã, né? Maçã do amor. Você usa remédios convencionais? Como eu falei, não uso porque não preciso. Não sou contra. E prescrevo algumas vezes. Tem gente que precisa. Né? Muita gente chega lá, não quero mais tomar remédio, vou largar todos. Eu digo, gente, para. Né? Não é assim. Né? Mas pra mim, no máximo, alguma coisa, se eu tô com muita dor, né? Uma dipirona é o único remédio que eu tomo eventualmente, assim. Por exemplo, agora ali nos bastidores, eu tava atrás de um remédio pra dor de cabeça, né? Tu tem dor de cabeça alguma vez na vida? Não. Tenho, claro. E daí, o que faz nessa hora? É uma meditação? É um movimento? É o quê? Eu conheço a minha dor de cabeça. Uhum. Ela tem 2 motivos. Ou porque eu tô desidratada, e daí eu tomo água. E o segundo motivo, que é muito comum, eu tenho muito problema nessa região muscular aqui, de ATM e tudo. Então, eu sei que é tensional. Né? E eu busco fazer uma massagem, busco usar magnésio tópico, que é um grande relaxante muscular. Se isso não resolve, muitas vezes a tensão que a dor provoca vai virando uma bola de neve. Então eu vou lá e tomo uma dipirona para sentir menos dor. Mas eu sei o motivo, então eu não tô apagando, sabe? Eu só vou esperar passar, eu vou fazer exercício, porque o que me cura realmente é botar o corpo em movimento e fazer um exercício até eu ficar mole, porque daí eu solto toda a tensão e acabou. Mas é isso, se a gente sabe o motivo, usar o remédio, ok. O problema é não olhar para o motivo e deixar aquilo acontecendo. Voltamos ao se conhecer, né? Que é o mais importante. Obrigada, mais alguma coisa? Não, consulta, eu tenho consulta com Não, eles mesmo. então tá, depois eu vou marcar a minha, então, pode ter certeza. Muito obrigada, foi ótima essa conversa. Ai, amei, amiga. Te ter. Amei. Obrigada por aceitar estar conosco na terceira cadeira. Imagina, obrigada. Obrigada.